Quero ser bem objetivo, pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 32, o quinto livro do Antigo Testamento, também conhecido como Torá. Enquanto os irmãos acham, quero louvar a Deus, obrigado ao Pai por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida de todos, né? Da nossa família estendida, os irmãos, a comunidade, a Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, nossa igreja, nossa comunidade, que tão bem tem cuidado um do outro, né? Aqui em São Paulo, para que vocês que estão assistindo aí na live, sejam bem-vindos também a esta oportunidade que teremos nesses minutos que nos foram proporcionados para que possamos meditar na palavra de Deus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada companheiro, companheira. Deus abençoe ricamente. Nosso pastor não pôde estar e estamos aqui para ajudar, né? Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 32, diz assim: Eis que eu hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje eu mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que vocês não conhecerem. Versículo 29. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, e que vocês vão possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina, diante de Gilgal, junto aos carvalhos de Moré? Porém, porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis, e nela vocês vão habitar. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu proponho para vocês hoje. Amém. Graças a Deus. Esse é um texto clássico das Sagradas Escrituras. Todos nós já ouvimos falar, ao menos uma vez na vida, nós que estamos na casa de Deus há um pouco mais de tempo, falando sobre a bênção e sobre a maldição, e referindo-se aos montes Gerizim e Ebal, ali em Israel, precisamente no lugar que hoje conhecemos como Cisjordânia, né? Aquela parte noroeste, né? No mapa. E de sorte que o monte Gerizim é considerado e é referido como o monte da bênção, onde saem palavras positivas, palavras de incentivo, palavras de encorajamento, ao ponto que o monte Ebal, pelo contrário, surgem palavras de maldição, palavras que chamam a realidade e mostram o porquê da sentença. Isso ficou muito claro quando Moisés, né, acaba por, instruídos por Deus, avisar ao povo: olha, vocês vão adentrar a terra, vocês vão atravessar o Rio Jordão, lá vocês encontrarão 2 montes. E as instruções foram claras, foram dadas aos sacerdotes, aos líderes espirituais do povo. Vocês vão se separar e vão separar as tribos. São 12 tribos, então 6 tribos ficarão sobre o monte Gerizim, o monte da bênção,
dentre elas a tribo de Judá, Simão, né? A tribo também de Levi, e no outro monte vão ficar as outras tribos, Dan, Naftali, né? Issacar, e por aí vai. E não só isso, em cima de cada monte também serão levantados 2 altares, lavrados com pedras. E vale lembrar que a base, sobretudo na base do monte Ebal, que é o monte da maldição, essa base era feita, composta de pedras de calcário, até hoje, né? Rochosas, pedras que não foram lapidadas, né? De sorte que estes altares, ou nestes altares, serão para oferecimento de um sacrifício ao Deus eterno, ao Yahvé, né? Faz aí uma menção ao pentagrama, né? Que fala das 5 letras que denotam o nome do eterno Deus Yahvé, Jeová. Isso para se cumprir a tradição que desde a época de Sete, né, o filho de Adão, e daí por diante, passou-se a erigir, levantar, estabelecer altares. É um lugar elevado com pedras, onde se ateava fogo, onde se produziria fogo para consumir carnes de animais que com o tempo, segundo as ordenanças, e no capítulo 19 de Êxodo vai ficar muito claro que após sair do Egito, Deus dá diretrizes, estatutos, ordenanças ao povo, ainda não era lei. Posteriormente, no capítulo 20, você tem os 10 mandamentos, que, diga-se de passagem, aqui no capítulo 9 em diante de Deuteronômio, vai falar também, vai fazer uma evocação também sobre esses mandamentos, sobre essas leis, e agora já incluindo o decálogo, agora já incluindo os 10 mandamentos. Então, com base nesses preceitos da tradição antiga e reforçados pelos mandamentos, né, sobretudo pelos comentários que futuramente na diáspora, né, os fariseus, os eruditos fariam, que nós chamamos de Talmud, você vai encontrar referências, referências a sacrifícios que deveriam ser feitos, né, para que pudessem chegar como incenso suave às narinas de Deus, sendo aquilo uma expressão do arrependimento do povo com relação aos seus pecados, com relação aos seus erros, e com relação também, ao mesmo tempo, ao conhecimento e ao reconhecimento do Deus eterno, da existência de um Deus eterno que dava diretrizes ao povo. Guardem bem essa palavra, diretrizes, ok? Então, o povo foi muito bem instruído, foi muito bem, aliás, Deus sempre muito bem instruiu, muito bem alertou, o Eterno sempre muito bem ordenou, estabeleceu um quadrante, né, de princípios, com diretrizes, para que o povo pudesse se formar. Aliás, num conceito de geografia, um povo, uma nação, só é constituída se ela tiver território demarcado, e Deus estava assim, já tinha escolhido uma terra, tinha prometido a Abraão, e estava assim para entregar essa terra ao povo. Um povo não pode existir sem leis, e o povo aqui, neste momento, já havia recebido os 10 mandamentos, e também já tinha uma tradição desde o Egito, né? Eles ficaram na terra de Gósen, e lá eles procuraram as duras penas, né? Não se romper com a cultura egípcia, né?
Tudo era muito diferenciado para eles, mesmo em meio a um panteão de deuses egípcios, mesmo em meio a uma questão totalmente cultural, avassaladora e contrária. Eu vou tirar aqui porque lá fora está frio, aqui não está, obrigado. E contrária aos ditames, contrária às diretrizes que o eterno Deus havia dado ao seu povo. Então, vamos repetir aí o raciocínio. Deus estava em vias de dar uma terra, já havia escolhido, já havia prometido, já havia feito uma promessa histórica a Abraão. Deus já havia dado nação, diretrizes, leis. Eles foram forjados dentro do Egito, portanto, eles também tinham cultura, a sua própria cultura. E agora, esse povo trabalhador, talhando lá, fazendo casas no Egito, sob o sol, passando esse legado, né? O legado da escravidão aos seus descendentes, eles estavam robustos. E o deserto também foi uma grande prova para o povo. Tudo isso ajudando na preparação de um exército, porque um exército, um soldado para estar nas fileiras do exército de uma nação, esse soldado precisa estar experimentado nos exercícios, no trabalho duro. Tudo para um soldado é mais difícil, e propositalmente é mais difícil, para que pudesse, para que esse homem, né, vamos falar assim, numa vida civil, ele possa ter um pouco mais de robustez. Eu sempre falo para o meu filho, né, conselho que a gente dá quando senta, coisa de pai, né? Fala, ó, filho, a sociedade exige mais atitude do homem ainda, né? Uma questão cultural, principalmente aqui no Ocidente. Claro que eu falo com outras palavras. Então, você precisa tomar mais atitude. E você precisa exercitar o seu corpo, né? Eu sempre gostei de exercício físico. E, de vez em quando, eu pego ele fazendo algum tipo de exercício, eu fico só olhando, né? Às vezes que me pede orientação e tal. Por quê? Às vezes você vai precisar fazer algum trabalho que a sua futura companheira não vai conseguir fazer, né? Como carregar um peso, quebrar uma parede. Você tem que estar pronto, até mesmo para defender a sua família. Bom, então, todo esse trabalho mais pesado, mais causticante, vamos falar que eles estavam sob o sol no Egito e também no deserto, estava forjando e preparando os futuros soldados do exército de Israel. Então, Deus já estava preparando uma nação. Deus estava preparando a nação. Então, não foi à toa que o eterno Deus faz essa declaração ao povo via o seu líder maior, o principal líder do povo hebreu no Antigo Testamento, que é Moisés, dizendo, olha, eu coloco à frente de vocês opções. Então, eu já falei da palavra diretrizes. Repitam comigo, por gentileza. Diretrizes. Agora estamos falando de opções. Eu coloco opções. Vocês vão adentrar a terra, vão passar o Rio Jordão, e lá vocês vão se deparar com duas opções. E a minha avó, eu fui criado com a minha avó por muitos anos, desde um mês de idade, só saí para casar, e hoje ela dorme no Senhor, mas ela tinha um dizer, que ela dizia, isso é um dizer cristão, todo mundo já ouviu falar de alguma forma, nós só temos duas opções, ou céu ou inferno, ou o caminho largo ou o caminho estreito. Então você deve escolher. E o próprio Mestre Jesus já falou isso, né? Que larga é a porta, né? O caminho também que conduz à perdição, estreita é a porta, e o caminho que conduz à salvação. E isso nos faz pensar, e pensar bem, nas opções. E depois dessas opções que você tem, você vai ser levado a fazer escolhas. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos e irmãs, os amigos que também nos assistem. Diretrizes, opções e escolhas. Vamos exercitar um pouquinho para a gente não ficar só, como dizia
aquela questão mais depositária, mais bancária. Eu falo, vocês ouvem. Como é um culto de ensino, vamos procurar interagir um pouquinho, porque eu também aprendo assim. Diga comigo, por favor. Diretrizes, opções e escolhas. Esses dias eu estava subi um pouquinho na casa da minha sogra, fazia tempo que eu não ia lá para fazer algumas leituras e tal. Daqui a pouco a minha filha fala, pai, ela sobe e fala, pai, a mãe está te chamando para ajudá-la em algumas tarefas. Lembrando que eu sempre ajudei, sempre ajudo. Eu já tinha ajudado a fazer bastante coisa, falei, agora eu vou subir. Né? A esposa trabalha bastante e ela certamente está assistindo, falou que ia assistir. Chegou quase agora do serviço. Aí eu desci. Quando eu desci, ela me chama, amor, nós precisamos desmontar essa cama, porque senão o menino vai se machucar, porque os lastros estão comprometidos. Eu olhei realmente, né? Cama, chega uma hora que quebra o lastro, você tem que comprar outro, ou você faz lá dá o seu jeitinho, né? Daqui a pouco, ajuste técnico, né, pastor Rogério? E o pastor Rogério entende. Coisa boa. Então, quando eu falo de diretrizes, eu falo justamente eu comparo diretrizes com o lastro. O lastro desta cama, por exemplo. Quem é pedreiro e sabe que vai fazer aquela boca de bueiro, né? Você põe uns ferros, né? Trança os ferros, depois coloca um cimento, né? Com cal e com outras, hoje em dia tem outros produtos aí, mas tem que estar na medida certa para não trincar. Olha que eu já trabalhei também de pedreiro, viu? Trabalhei. E aí, você deixa ao sol por um tempo, põe dentro de uma caixa, para que fique resistente, não é verdade? Ao calor, aos fenômenos da natureza, e também alguém pisar ou não, a retirada, a colocar novamente, para de repente, eventualmente, você desentupir. Né? Então, é necessário ter aquela liga. Para fazer uma coluna como essa, né? Ou como essas, precisa ter viga. A viga precisa ter liga. O pneu de um carro, por exemplo, né? Você percebe que quando ele está desgastado, lá tem uma série de arames, né? Entrelaçados, justamente para que possa ter ali liga, consistência. Então, quando eu, fazendo essa analogia, eu falo de diretrizes, essas diretrizes são justamente esses lastros que amarram, que entremeiam, sobrepostos ou entrepostos para que possa haver uma resistência, uma durabilidade. Né? E as diretrizes, elas têm, ainda assim, por substância, os princípios. Então, os princípios é como fossem aí a massa, o cal, né? A areia, né? Até mesmo a pedra, que eu esqueci de falar, que para fazer esse tipo de coisa que eu acabei de mencionar, de tampa de bueira, você precisa de tudo isso, né? Então, eu faço analogia aqui com os princípios. Então, os princípios são substantivos, são princípios ativos que não podem deixar de faltar, porque sem eles não há diretrizes. As diretrizes precisam ser estabelecidas em cima de princípios. Mas eu comecei aqui por diretrizes. Então, quando o povo recebe esta orientação de Moisés, essa palavra, né, essa ordenação, que obviamente Moisés era uma boca de Deus, era um homem inspirado por Deus, tinha uma comunhão com o Eterno, e o Eterno falava com ele. Quando ele recebe essas orientações, e ele passa ao povo, ele passa como diretrizes, como lastro, como algo que pudesse solidificar, fundamentar, né? Trazer segurança para a nação enquanto um corpo social. Por quê? Tudo isso
tem a ver com a salvação, com o resgate de toda a humanidade através do próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo é muito contundente, ele é muito clássico, ele é muito direto quando ele usa de sua carta aos Gálatas para explicar sobre isso. Ele vai explicar a questão de Abraão, vai explicar a questão da promessa de Deus aos gentios, passando pela promessa primária feita a Abraão. Mas você percebe que essa promessa que havia sido feita a Abraão bem lá atrás, ela iria se cumprir sim, mas o povo precisava ter lastro, o povo precisava ter fundamento, o povo precisava ter diretrizes. Então, olha aqui o que diz a palavra que nós lemos no versículo 26. Eu vou participar aos irmãos, pedir que você abra a sua Bíblia, eu vou escolher um irmão para ler. Eu vou fazer o seguinte, o irmão lê e eu vou reler por causa da live. Você vê que o pastor Lucas já está tarimbado, né? Ele já percebeu lá. Por causa da live a gente precisa ler. Vou pedir aqui para que a irmã Beth leia, por favor. Versículo 26, capítulo 11. Olha aqui, ó. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eu quero trabalhar só essa frase. Então, repitam comigo, por gentileza. Eis que eu ponho. Diga comigo, eu. Quem é esse eu? Esse eu é a essência. Foi falado aqui, inclusive, domingo, pelo pastor Isaías Freitas. Esse eu é a essência que, independente das condições climáticas, independente dos fenômenos dia e noite, portanto madrugada, do frio, do calor, da chuva ou não chuva, do granizo ou não granizo, independente das 10 pragas ou das não 10 pragas, independente da entrada no Egito ou da saída, no adentramento à terra prometida e estabelecimento lá ou não, independente de a terra ter tido uma progressão a partir do caos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era caótica. A palavra caos no grego quer dizer vazia, sem forma. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, do eu sou, já existia como uma essência. E ele pairava sobre a criação, como um curtidor da criação, como o Criador, e não só o Criador, como o tutor da criação, planejando aquilo que aconteceria milênios à frente, que é o estabelecimento do mundo. Então, esse eu sou, ele não, como foi dito, não tem um nome, porque o nome pode ser atribuído. E quando ele fala, eu sou, você vai encontrar nas Sagradas Escrituras dizendo que, pelo fato da essência dele ser tão forte, pelo fato da palavra dele ser tão verdadeira e ser tão uma parte integrante dele mesmo, ele diz, eu coloco a minha palavra acima do meu próprio nome. Por quê? Por isso que ele não pode ter um nome. Porque é a palavra que é ele mesmo. E é a palavra que tem essência, que ela é a própria essência. Tanto numa conversa, num diálogo social, quanto até mesmo numa questão, quando você fala na palavra verbo, né, porque a Bíblia diz no princípio era o verbo.
e você fala e vem em qualquer gramática de qualquer língua, sem verbo, não existe vida, uma intenção clara em uma palavra. Por isso que ele não simplesmente está, mas ele é. E aí o que diz o versículo? Eis que eu ponho. E nesse eu baseia-se todas as diretrizes para uma vida de sucesso, para uma vida de progresso, para uma vida com dificuldade, sim, mas para uma vida de colecionamento ou de coleção de conquistas, porque está escrito em Deus, que é o título que o escritor dá ao eterno, dá ao eu sou. Em Deus faremos grandes coisas, faremos proezas. O máximo que se chega para poder dar um substantivo a esse eterno, a esse ser, que é por natureza, é Adonai, no grego quer dizer Senhor, é Elohim, que no hebraico quer dizer um Deus composto, um Deus pompudo, um Deus que não é singular, é Yahvé, que foi a forma primária dele se revelar quando Moisés instiga. Mas peraí, aí ele vai se revelar nas Escrituras como Yahvé, mas primariamente. Tanto é que quando Moisés chega lá no Egito, perante Faraó, e é indagado, em nome de quem você vem? Porque quem vem falar com alguém, ele está sempre sob a autoridade de uma outra pessoa. É sempre assim. A mãe fala, vou falar para o seu pai, ela está sob a autoridade do pai. O pai fala, vou contar para sua mãe. Naquele momento, ele está colocando ela como autoridade sobre ele. Quando o embaixador vai para a embaixada, ele está sob a autoridade do presidente. O presidente está sob a autoridade da Constituição, num país democrático. A Constituição está sob a autoridade do povo. E o povo está sob a autoridade, e precisa reconhecer que está sob a autoridade do eu, do eterno Deus. Eu ponho. Então, para que nós possamos ter uma vida de sucesso, mesmo em meio aos emaranhados da vida, o trânsito caótico, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio aos problemas familiares, mesmo em meio às outras correlações de enfermidades, endemias, doenças, mesmo em meio à doença da velhice, porque eu estava lendo ontem, um homem que até conseguiu um prêmio muito bom, esqueci o nome dele, ele está conseguindo comprovar que a velhice é uma doença. E ele está trabalhando para retardar e já está tendo resultados. E para isso ele recebeu um prêmio muito grande. Leiam sobre isso. Tem a ver com células e uma série de coisas. Mesmo que você vai passar o cartão, faltou crédito. Ou você achava que tinha débito, não tem, vai ter que ir no crédito. Mesmo que você arranhe o seu carro, ou alguém bata em você. Mesmo que você tenha os seus problemas conjugais, familiares. Mesmo que você tenha problemas de convivência no corpo de Cristo. É comum acontecer. Eu e você precisamos entender que existem princípios e existem diretrizes com as quais seremos bem-sucedidos se nós andarmos por ela. Está escrito aqui, nos versículos a seguir. A bênção, quando vocês cumprirem os mandamentos do eterno vosso Deus, que Ele manda. Porém, se não cumprir, se não viver segundo as diretrizes, a maldição. Eu me lembro, minha filha era pequenininha,
Hoje, graças a Deus, está adulta. Ah, é verdade. Um dia eu estava indo com ela para a casa de minha avó e eu estava tomando um Danone, um iogurte. Cansado, estava andando e ela atrás de mim, brincando. Aí eu pensei assim, ela nem está me vendo. Aí eu peguei o iogurte, o frasco, joguei no chão. Continuei andando. Aí ela pegou, veio atrás de mim. Pai, oi filha, o senhor não pode jogar essas coisas no chão, porque vai entupir os bueiros e quando vier a chuva, ela começou a me dar toda uma lição de diretriz de vida social que eu já tinha ensinado, que a mãe já tinha ensinado. Esses dias, eu estou professor, né? Pela graça de Deus, tenho 24 anos esse ano, e estamos em pandemia. E eu estava em sala de aula, naturalmente, a sala bem grande, uma sala praticamente metade dessa igreja, da nave, e falando sempre com máscara, mas tem hora que o professor fala bastante, falta ar, e às vezes começa a espirrar que não para. Aí eu fiz assim, e fiquei uns 3 minutinhos, ensino médio, aluno já indo para a faculdade. Professor, pois não? Aí ele fez assim, a máscara. Eu coloquei a máscara. Há momentos que você precisa ser lembrado, que eu preciso ser lembrado, que existem certas diretrizes. E não há ninguém que fuja a isso. Né? Quando Paulo chama lá Timóteo e fala, você precisa ser irrepreensível, ele quer dizer o seguinte, ô Timóteo, você tem que lutar e se esforçar ao máximo para que você não seja pego repreensivo. Mas em algum momento, em algum lugar, em algum quadrante, nem que seja na rua indo para a casa da avó, alguém vai falar, olha, meu irmão, minha irmã, olha as diretrizes. E a gente precisa ter hombridade, a gente precisa ter humildade, porque a palavra humildade quer dizer barro molhado. E se for olhar no original, é barro vermelho molhado. Barro vermelho é o barro que mais, é a terra que mais fértil é. Adão quer dizer vermelho, ele foi feito do barro. Então, quanto mais nós reconhecermos nossa estrutura, seremos humildes, então férteis, porque Salmo 51, 17 diz assim, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Um coração que reconhece que existem diretrizes da palavra de Deus para mim e para a sua vida. Existem diretrizes da palavra de Deus para o seu casamento, para os seus negócios, para o contrato que você fecha, para a sua relação com o seu colega de trabalho, com o seu patrão, com o seu colaborador, com o seu colega de ministério. E assim, onde você colocar a planta dos pés, você será abençoado e, portanto, uma bênção, como disse Deus a Abraão. Abraão, vem cá, capítulo 17, né? Vem cá, deixa eu conversar com você. Olha só. Seja você uma bênção. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Seja uma bênção. Ah, eu não tenho estudo. Seja uma bênção. Ah, eu não tenho ascendentes, pessoas na minha família que sejam pessoas de nome, que nós chamamos de estirpe. Não tenho background ou pedigree. Não tem problema. Deus levanta você. Na ascendência do Mestre Jesus, tinha uma prostituta. Hã? O ladrão da cruz conseguiu alcançar o coração do Mestre Yoshua, Jesus. Tudo isso são lições de que nós devemos nos pautar enquanto povo por
Diretrizes. Até mesmo na relação hierárquica, enquanto pai, enquanto pastor, enquanto mãe, é nobre, é sinal de que você ainda entende, e eu entendo que as diretrizes funcionam para mim e para você. Quando eu e você reconhecemos, ó meu filho, me perdoa, me desculpa. Ó meu irmão, me desculpa. Ó minha irmã, me desculpa. Por quê? Porque são as diretrizes que vão te fazer viver, me fazer viver uma vida pia. A palavra pio, no original latim, quer dizer uma vida de fé, uma vida justa. A vida justa quer dizer, mesmo você errando, não voluntariamente, mas eu chamo de defectivamente, ou seja, pelos defeitos que você tem, você está procurando alcançar os céus. Você está procurando cumprir com o seu papel social, com o seu papel na família, com o seu papel na empresa, com o seu papel no trânsito, com o seu papel com o seu vizinho, e através de mim e de você, brilha a glória de Deus. Eu ponho. E perante nós surgem muitos desafios. São desafios que acontecem e algumas pessoas podem interpretar que sejam aleatórios ou que sejam mera coincidência. Outros entendem que é providência. Aliás, os literatos, os escritores usam muito essa palavra providência. E quando você vir lendo algum tipo de literatura, essa palavra é, na verdade, uma palavra que não quer reconhecer o divino, mas está fazendo uma inferência àquilo que é divino. Se você for para a teologia, você vai entender a vontade de Deus, a permissão de Deus. Aí você poderia entrar em vontade diretiva, vontade permissiva. Alguns concordam com isso, outros não. Ativa, né? Mas a questão é que em algum momento, irmão, em algum momento na sua vida, na minha vida, eu e você iremos nos encontrar em um entroncamento. Nós vamos nos encontrar, pastor Rogério, em uma dualidade. E como é difícil, né, decidir. Mas nós temos que decidir. Essa decisão foi colocada ao povo. Olha, vocês vão entrar, atravessar o Jordão, vocês vão encontrar duas montanhas. Haverá um ritual litúrgico, ou seja, público. Os líderes das tribos estarão sobre os montes, 6 em cada lado. Haverá 2 altares e vocês vão escolher. Se você for olhar a geografia bíblica, o Monte Ebal é um monte da maldição, por quê? Nenhuma vegetação cresce lá. É o Monte das Rochas. Historicamente, o Monte Gerizim, a depender da época do ano, né? Durante a sua história, ele tem um histórico de situação verdejante, fertilidade. Isso vai ter a ver com os lençóis freáticos, a água que passa por baixo da terra. Isso tem a ver com a série de situações que você vai olhar na geografia, que fazem com que aquilo aconteça. E o eterno Deus estava nada mais, nada menos do que usando da própria natureza para trazer uma lição ao seu povo. Isso implica para as nossas vidas que chega um momento, pastor, me deu um branco aqui, meu amigo Matias, o pessoal me chama às vezes de Urias, me chama de Zedequias, eu falei, opa, Zedequias está quase lá, hein? Meu amigo pastor Matias. Chega um momento na nossa vida, e eu arrisco a dizer, quem é mais velho do que eu pode discordar, e eu acho que não vai discordar, que após os 40, parece que a sabedoria começa a fazer mais sentido na nossa vida, nas nossas escolhas. Sim ou não? Eu estou errado? More or less, right? Speak English, ok? Fala nisso, depois eu vou falar com os irmãos sobre isso, não me deixa esquecer não, por favor.
Deus estava trazendo a lição ao povo, ao seu povo que ele constituiria como nação, porque dele ele tiraria a maior herança das nações, que é Jesus Cristo. Aí já poderia partir para a escatologia, mas não é o caso. E para poder esse povo se constituir, se firmar, não se prostituir com os deuses da terra, que aqui vai estar falando, não casar com as mulheres, não usar das posses daquele povo, não absorver a cultura. Para que eles pudessem realmente viver bem, eles precisariam ter as diretrizes. E para que essas diretrizes funcionassem, eles precisariam dar ouvidos e dar atenção a quando Deus falasse com o povo. E a Bíblia diz, aleluia, do céu se manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a sua voz, sem linguagem e sem fala. Não é isso? Isso quer dizer o quê? Lembra quando Jesus chama, inclusive ele chamou lá na frente, foi nessa região mesmo dos montes Gerizim e Ebal. Vocês olham os campos e vocês, quando eles estão brancos, o que vocês acham? É hora do quê? De colher. É uma outra lição. E às vezes o ser humano é um paradoxo. Não vai dar tempo para terminar, eu fiquei só no primeiro tópico, são 3, mas numa próxima situação eu falo os demais. E às vezes, esse paradoxo inculca a gente, deixa a gente às vezes até meio chateado com a gente mesmo, né? O ser humano foi dado a ele a inteligência, ele é o único ser que manipula, que cria através da matéria-prima, manipula. Mas existem certas coisas tão básicas, pastor Lucas, que eu, falo por mim, não consigo enxergar. Ou às vezes eu enxergo, está muito tarde. E às vezes está falando comigo e eu não consigo entender. Esses dias, eu acho que eu já falei isso aqui num compartilhamento da palavra que eu dei aqui. Eu estava em casa lavando prato, e aí meus filhos, né, a menina não era adulta ainda, os meus filhos adolescentes, pegaram um passarinho que eles acharam, eu esqueci o nome, é Pinta-Silva, ou alguma coisa, bonito, rapaz, canta, que estava no quintal. Falou, pai, estava aqui no quintal. Aí pegaram, compraram a gaiola. Aí eu fui lá e tal, ajudei. Porque tem que ir, pai, vamos comigo, tá? Sabe como que é? Camaradagem, o pai tem que estar junto, tal, ajudei a comprar as coisas e tal. Eu estava lavando o prato, ajudando minha esposa, e eu comecei a perceber uma coisa, pastor Martins. Estava lavando o prato, tudo quieto. O passarinho não estava cantando. Daqui a pouco eu liguei a torneira. Eu lavei, desliguei. Aí eu fui ligar de novo. Ele cantava. Rapaz, naquele mesmo momento, eu não vou dizer o Espírito Santo, mas a gente vive com o Espírito Santo, mas o meu raciocínio foi para a Bíblia. E eu falei, realmente, Deus criou o homem, o ser humano, para estar em harmonia com a natureza. E isso nos ensina, porque às vezes a gente anda matando formiga torta à direita, chutando cachorro. Ah, eu não gosto de gato. Medo de cobra, de aranha, até tudo bem, porque não é um animal que chamamos de, eu esqueci o nome, doméstico, né? Mas nós aprenderíamos muito mais se nós olhássemos as diretrizes estabelecidas através do eu, daquele que põe as opções de escolha para as nossas vidas. Não dá mais tempo para falar. Eu só falei das diretrizes. A outra frase que eu queria explorar com vocês é: ponho diante de ti. Ele põe, aí eu poderia explorar as várias possibilidades de como Deus coloca as coisas no nosso caminho. Deus coloca assim de uma forma. Uma época eu estudei no Vila Lobos, eu fiz música lá, antes de casar, estava noivo, parei,
lá no Dom Pedro. E eu estava na fila para o caixa. Na época não tinha bilhete, era bilhete eletrônico, aquele bilhete com a tarja marrom no meio. Aí tinha um camarada sujo, mendigo e tal. Eu fiquei até assim, ele do meu lado, falei, rapaz, as poucas moedinhas que eu tenho, foi um sábado, que eu estudava dia de sábado. O camarada vai tomar de mim. Aí eu cheguei lá, fui tirar as moedas, contei, faltava não sei quanto. E eles não liberam, né? Falei, rapaz, e agora? Uma pastinha tal, da música tal. Aí o rapaz que eu achei que fosse me roubar, falou com a menina assim, fulana, pode ir. Eu já estava por ali mesmo, deixa ele passar que eu pago. Você acredita? E a mulher acreditou, tá bom, pode ir. E aí ele foi lá, tirou do bolso, eu vi. Eu fiquei com a cara no chão. Vou contar outra coisa para vocês, eu vou terminar já. Mais 5 minutos, tá bom. Tem 5 minutos. Eu não vou chegar nem na bênção, mas todo mundo sabe o que é bênção e maldição, né? Eu estava na Paulista, eu era office boy na época, de lá eu fui trabalhar numa multinacional, foi quando eu comecei a aprender inglês. Aliás, eu não posso esquecer de falar isso. E eu entregava contratos para uma empresa, cujo o dono da empresa depois tornou-se presidente da Bolsa de Valores, antes deles digitalizarem tudo. Você entrava na bolsa, era aquele pregão, aquela loucura, né? Eu encontrei um rapaz bem vestido, moreno, camisa social, tal. Um dia. No outro dia encontrei ele de novo. E aí, rapaz, tudo bem? Eu gosto de cumprimentar, conversar com as pessoas. Tudo bom? Tudo, nem conheço. Mas, e aí, tá? Daqui a pouco, no terceiro dia eu já vi ele mais de cabeça mais baixo. No quarto, mais baixo. No quinto ele estava sentado na calçada. No sexto, ele já estava com a roupa suja. Aí eu cheguei, parei de cumprimentar, mas procurei saber. Contou a vida. Eu era meninão, noivo, tinha 19 anos, muito inexperiente. Não tinha para onde levar, a casa que eu morava não era minha, morava com a minha avó, não podia. Aí eu perguntei o que aconteceu. Não, eu vim lá do Nordeste para tentar a vida aqui, estou noivo, vou tentar arrumar um emprego, não estou conseguindo. Na Paulista, rapaz, lugar, né? Ele tentou, veio para São Paulo, já foi logo direto para Paulista. Podia ir para um lugar, uma periferia, né? Foi para Paulista para arrumar um emprego, fica mais complicado. Eu não sabia o que fazer, dei umas palavras de conselho, de encorajamento, não tinha nem dinheiro para dar para ele. Tá bom. Um outro dia, não sei qual, isso foi um tapa, como diz o ditado, na minha cara. Eu estava lá no final, Consolação, Domingo de Moraes, né? Tem a Consolação, Paraíso, para lá de lá. Eu estava entregando os contratos por lá, quando eu vi um barulho, um carro brecando, um monte de gente juntando, eu peguei, deixa eu correr. Quando eu fui olhar, o homem caído no chão. As pessoas ao redor dele, ele tinha se jogado na frente do carro. Desiludido. Mas como já estava quase parando o farol, né, a pessoa conseguiu brecar. E eu, crente da Assembleia de Deus, nasci na Assembleia de Deus, como diz, nasci no fogo, estava lá. Daqui a pouco, por trás de mim chegou uma mulher loira, depois eu fui descobrir, eu nem via, não conhecia, eu fui ver quando ela chegou na minha frente. Com licença, o que está acontecendo? Com licença, ela foi, entrou de bolsa, batom, e eu fiquei ali, né? Fiquei querendo chegar perto dele, mas meio assim, um monte de gente. Ela foi lá, falou de Jesus para o homem, orou para o homem, tirou o homem do meio da calçada, levou para o lado, todo mundo ali, ia lá, eu falou de Jesus, falou para a igreja. Eu olhei para ela, olhei para o meu conceito, para o meu preconceito, olhei para ela, falei, Jesus, eu fiquei com o cara no chão. Não falei com o homem, fui embora. Eu já tinha falado, já conhecia. Mas naquele momento, aquilo como diz em inglês, freeze, me congelou. O que eu aprendo com isso? É que as diretrizes do eu perante
as opções de escolhas que nós temos na vida, muitas das vezes precisam ser revistas, e muitas vezes a gente está preso ao nosso preconceito, preso às nossas tradições. E nós podemos ir muito além. E às vezes podemos fazer escolhas erradas, equivocadas, assim como fez Ló. E assim como possivelmente, a Bíblia não diz, mas teriam feito alguns filhos de Israel procurando o Monte Ebal e não o Monte Gerizim. Não tenho mais tempo. Deus abençoe, obrigado por tudo. O pastor vai pegar a oportunidade, o pastor Lucas, mas rapidamente, eu estou com 7 ou 8 pessoas já que querem fazer um curso de inglês. Ontem uma mais me procurou. Eu estou pedindo para procurar o pastor Onan. Eu vou começar não com 11 nem com 9, com 10. Vou fechar uma turma só com 10. Tá? E aí no final a gente dá um certificado, se alguém se interessar. Tá? Eu trabalho num colégio particular, graças a Deus, e dou consultoria para uma outra escola em Pinheiros, e eu estou abrindo aqui um dia à noite, 2 horas direto, com 15, 10 minutos de intervalo. E aí vai ter um livro e tudo mais. Vou procurar um livro que tenha plataforma na internet. E vamos ver, agora o nosso ministério está expandindo nessa questão internacional. Eu já tinha começado uma escola aqui uma época, mas aí não tinha muito interesse. Hoje acho que parece que a mente, a mentalidade, já, por conta de... Né, tem gente aqui que vem falar espanhol, tem gente aqui que fala speak English, o irmão já está arranhando o inglês ali, então... Né, e é uma oportunidade, vou procurar fazer um valor bem... pelo menos metade do que se pede por aí, acho que vai dar certo, tá? Tem bastante gente aí que já teve sucesso nesse sentido aí. Deus abençoe vocês ricamente e ore por nós. Amém. Oi? Ah, tá. Em quanto tempo? O pastor Ana falou, vamos fazer um ano. Eu falei, não, 6. Ah! Aí é com a autoridade que está acima da gente. Deus abençoe. Ô, querido.